Seguir em frente, dando continuidade às nossas meditações sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre Deus é bem-aventurado. Deus é bem-aventurado. E nós começaremos lendo o Salmo 16, verso 11. Salmo 16, verso 11. A palavra do nosso Senhor diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Meus irmãos, assim como todos os outros atributos de Deus, atributos que são gloriosos, que revelam e manifestam a sua glória, este atributo, falando de Deus como um Deus bem-aventurado, é um atributo também igualmente glorioso. E quando nós pensamos em Deus, para que passemos a entender que de fato este Deus é um Deus bem-aventurado, nós pensamos neste Deus como um Deus em quem existe a união perfeita de todas as coisas que são boas. Todas as coisas que são boas existem necessariamente no Senhor Deus a quem nós servimos. Ele é aquele que realmente tem uma plenitude de tudo que é bom. Ele tem uma plenitude de deleite, ele é aquele que tem uma plenitude de alegria. Atributos estes que são eternamente infinitos em si, no próprio Senhor Deus. Isto faz do nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, de fato um Deus que é bem-aventurado. E o apóstolo Paulo, ele falando acerca deste Deus, ele vai falar que de fato este Deus a quem nós servimos é um Deus que é bem-aventurado. Se você olhar para 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11, a Escritura vai nos falar acerca disto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11, diz assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ele está falando aqui sobre Deus que é bem-aventurado. E ainda mais à frente, no capítulo 6, verso de número 15, a palavra, mais uma vez, nos dirá ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, realmente, este Deus é aquele em quem todas as coisas virtuosas têm a sua plenitude e existe nele. Isto faz de fato de Deus um Deus bem-aventurado. Mas se Deus ele fosse infinitamente bom, mas ele fosse incapaz de efetuar o bem por lhe faltar poder, isso faria de Deus um Deus infeliz. Ele tem de necessariamente ser não somente bom, mas tem de ser poderoso para então executar a sua bondade. Se Deus ele não fosse triuno, seu amor a si mesmo também o tornaria infeliz. Há um amor que é distribuído entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo desde toda a eternidade. Então, Deus ele tem de necessariamente possuir tudo o que é virtuoso e ele tem de necessariamente estar neste relacionamento perfeito entre a Trindade, para que ele seja de fato um Deus bem-aventurado e também feliz. Então, neste Deus realmente existem atributos como nós já falamos inclusive sobre esses atributos aqui, sobre a santidade de Deus, sabedoria de Deus, bondade de Deus, poder de Deus, conhecimento de Deus. E onde reside, irmãos, onde habita santidade, sabedoria, bondade, poder, conhecimento e assim por diante, tem de necessariamente haver infinita bem-aventurança. Tem de necessariamente existir infinita alegria neste Deus.
porque isto faz dele, de fato, um Deus feliz. Como vai escrever um teólogo do passado, a vida de Deus é sumamente feliz, pois ele é mais que uma vez chamado de Deus, bem-aventurado por Paulo, nos textos que nós lemos. E a validade da referência ficará clara para qualquer pessoa que considerar o conceito de verdadeira felicidade com adequação. Pois, quem não chamaria Deus de feliz, se ele de nada precisa, encontra todo o conforto em si mesmo, possui todas as coisas, está livre de todo o mal e cheio de tudo o que é bom? Alguém que possui tudo isto e está livre do mal, do pecado, por exemplo, só pode ser infinitamente feliz. Só pode ser infinitamente alegre. Só pode ser infinitamente bem-aventurado. Irmãos, e se há alguma felicidade e alegria no mundo, em qualquer outra coisa neste mundo, essa felicidade ela só pode ser derivada deste próprio Deus. Ele é a fonte de toda a felicidade. Mas como mencionei anteriormente, não é? A felicidade neste Deus que é trino, e nós não podemos considerar a bem-aventurança de Deus separada da sua triunidade. Como vai dizer um puritano do passado chamado John Owen, ele vai dizer o seguinte: a bem-aventurança de Deus consiste na inefável essência mútua das três santas pessoas de mesma natureza, com atos imanentes recíprocos do Pai e do Filho no eterno amor e satisfação do Espírito Santo. Quando nós pensamos sobre isto, nós entendemos que a bem-aventurança de Deus envolve a alegria eterna e infinita por sua própria essência, essência esta que é igual nas três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham um amor pessoal entre si. Um amor que nós podemos dizer que é um amor feliz, alegre, um amor que é bem-aventurado. Um amor que é bem-aventurado. E os teólogos reformados, eles quando pensam acerca da bem-aventurança de Deus, eles não apenas pensam neste atributo de Deus, pensando apenas na profusão de todas as coisas boas. Mas eles também vão pensar e vão entender também isto a partir da verdade de que este Deus que é bem-aventurado é um Deus que é livre de todas as misérias. Do pecado, por exemplo, que traz tristeza. Porque nele não habita qualquer tipo de pecado, ele só pode ser feliz. Ele é luz. É isso que nos vai dizer 1 João, capítulo 1, verso 5. Deus é luz e nele não há trevas. Então, a sua felicidade, irmãos, a felicidade do próprio Deus é garantida pela sua infalível e imutável santidade. E sua bondade, sua felicidade foi revelada no homem, ou podemos pensar inicialmente na criação bem-aventurada de Deus, perfeita, sem qualquer tipo de mácula inicialmente. Bem-aventurada, felicidade plena existia ali no princípio de todas as coisas. Não somente entre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, mas na sua criação. Mas nós vimos e nós sabemos que algo aconteceu. O pecado trouxe para o homem e para o mundo miséria, dor, tristeza, sofrimento. Mas Deus, ele é aquele que vai, por sua graça, por ser infinitamente bom, infinitamente misericordioso, ele vai enviar o seu Filho, o bem-aventurado, para desfazer esse estado de pecado e miséria em que o homem e o mundo se encontram. Então, Deus é bem-aventurado. Agora nós vamos pensar um pouco acerca da bem-aventurança de Cristo, a bem-aventurança de Cristo. E poderíamos começar fazendo uma pergunta. Cristo, ele foi feliz todos os dias da sua vida? Será que nós podemos afirmar que Cristo ele foi feliz
todos os dias da sua vida. Isaías capítulo 53, verso 3, vai nos dizer que Cristo era um homem de dores. E o homem de dores era, ao mesmo tempo, um homem de alegria. Como vai dizer o próprio Mark Jones, ele vai dizer que não há razão para concluir que ele não estava sempre alegre. E se alguém, irmãos, realmente poderia, de alguma forma, estar triste, ter uma desculpa para ficar triste, essa pessoa poderia ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a alegria bíblica é esse agridoce, não é? E nós experimentamos na nossa própria vida isto. Agridoce. Nós vemos isto e experimentamos isto, por exemplo, quando nós experimentamos o sofrimento bíblico. Vamos pensar, por exemplo, num funeral. No funeral de alguém amado por nós e que morreu em Cristo. Essa pessoa morreu em Cristo, é nosso amado, mas nós sabemos que ela partiu para estar com Cristo. Trata-se de um misto de tristeza e alegria. A alegria no nosso coração em saber que aquela pessoa está livre do pecado, está livre da dor, está livre do sofrimento, está livre de tudo aquilo que nos alcança ainda nesta vida e desfruta de um estado de bem-aventurança eterna. Desfruta de um estado de alegria eterna, de felicidade eterna, desfrutando do amor e da profusão do amor de Deus na glória. Então, nós experimentamos isto, se nós experimentamos isto, alegria e dor se encontrando na nossa caminhada, nós podemos afirmar que Cristo também, mesmo em meio às ocasiões de sofrimento, havia plena e abundante alegria no seu coração, felicidade. Então, nós podemos afirmar a alegria terrena de Cristo por várias razões. E aqui eu vou ler. Uma primeira razão, Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo sem medida, nos de João, capítulo 3, verso 34. Plenitude do Espírito Santo existia e habitava no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que uma das virtudes do fruto do Espírito é a alegria. Nós devemos ser alegres porque em nós habita o Espírito e se em Cristo havia plenitude de alegria, ou melhor, plenitude do Espírito, nele deve existir e existia e existe plena e abundante, completa e perfeita alegria. Segundo, era bom, Cristo, ele era bom e ele estava livre de pecado. Ele é chamado de o justo, com toda razão para amar sua santidade pessoal, que ele recebeu em profusão do seu Pai. O que é que o pecado faz conosco, irmãos? O pecado nos torna infelizes. Mas Cristo, ele tinha pecado? Não. Paulo vai nos deixar isso muito claro, 2 Coríntios 5, 21. Você pode ler Hebreus, vai nos ser dito lá pelo apóstolo, ele não cometeu pecado. Você pode olhar Pedro falando também que ele não cometeu pecado. Então a Escritura tem um testemunho muito claro acerca desta realidade. Não havia um pecado nele que o conduzisse então à tristeza, mas em nós há o pecado que nos conduz à tristeza. Terceiro ponto, Cristo confiou no Pai e se submeteu a Ele. O Pai desejava obediência alegre, não apenas obediência de Cristo. Desse modo, Jesus seguiu rumo ao mais aterrorizante lugar do mundo, a cruz, tendo a alegria em vista. Ele foi para o Calvário, tendo os olhos na alegria. O que é que nos diz isto? Se você olhar comigo para Hebreus, capítulo 12, verso 2, a Escritura vai nos dizer o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A alegria de ver o seu povo perdoado estava no coração do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levantado àquela cruz. Então,
Interessante nós pensarmos sobre isto. Quarto, sabia que sua felicidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, por exemplo, a sua tentação, como Mateus capítulo 4 registra, levaria a glória e salvação no seu povo. Ele teria que passar por aquilo, né? Satanás tentou sugerir uma alternativa para Cristo reinar e então conquistar os homens e a salvação através de um caminho que seria a adoração ao próprio Satanás. Seria alcançar a exaltação sem sofrimento. Cristo vai repreender Satanás, semelhantemente a como ele faz com o próprio Pedro, quando vai dizer, não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. Cristo vai dizer, arreda Satanás, porque cogitas das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Ele vai dizer anteriormente, é necessário que eu seja rejeitado pelos escribas, anciãos, fariseus, enfim, pelos homens da lei. É necessário que eu morra, que eu seja sepultado, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ele vai dizer, é necessário. Então, quando ele passa por isto, que levaria o homem à gloriosa salvação, como isso não poderia deixar Cristo feliz, mesmo enquanto ele estava chorando amargamente com a expectativa da crucificação e na própria cruz. Quinto, afirmou ser alegre, Jesus. Em Lucas capítulo 10, verso 21, Jesus exultou no Espírito, Lucas vai nos dizer, porque o Pai tinha revelado aos pequeninos a salvação que vem por meio de sua vitória sobre o diabo. Ele exultou no Espírito. A alegria do Senhor Jesus Cristo nesta ocasião. E sexto e último, brevemente, ele amava os amigos, como João, que teriam lhe trazido alegria. Aquele discípulo amado conduzia o coração de Cristo a ficar também alegre. Irmãos, através da sua obra, da sua morte em nosso favor, morte, sepultamento e ressurreição, Cristo sabia, irmãos, que experimentaria alegria. E aqui está a alegria da nossa redenção. Como o próprio Pedro vai nos dizer, alegria esta que começa nesta vida. Não é uma expectativa somente futura. Quando Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, nos diz, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Bom, agora vamos pensar brevemente em algumas aplicações para nós. Veja, irmãos, como o Senhor Deus é aquele em quem habita a plenitude de tudo aquilo que é virtuoso. E como Deus, Ele é a fonte de todo o bem, de toda a bem-aventurança. Nós não podemos jamais, os homens jamais poderiam ser felizes nesta vida até que eles conheçam o próprio Senhor. Nós jamais poderíamos ser felizes de verdade na vida até que este Deus, que é a fonte de toda a bem-aventurança e alegria, se torne o nosso Deus. Isso significa que só há verdadeira alegria no próprio Senhor. Não existe alegria fora de Deus. Ainda que o mundo possa dizer por aí que oferece todo tipo de prazer, alegria e deleite, mas, na verdade, não é real alegria. É um prazer momentâneo, mas que no fim, em geral, é amargo e passa. Quando se trata de pecado, o fim é amargo. Quando se trata da minha esperança final neste mundo e o prazer nas coisas deste mundo, fora do próprio Deus, não vai ser plena alegria. Vai chegar o momento em que eu estarei abatido e triste, porque aquilo nunca trará plena satisfação ao meu próprio coração. Mas Deus é aquele em quem encontramos realmente plena e abundante alegria, e Ele então vai encher o nosso coração com Ele mesmo. Então ninguém pode oferecer mais felicidade que quem a possui em si mesmo.
Se Deus é aquele que possui alegria em si mesmo, ninguém pode oferecer maior felicidade que Ele. Deus é de fato um Deus que é infinito em felicidade e assim provê alegria e satisfação, primeiramente, irmãos, ao seu próprio Filho e depois a nós, no seu Filho, a quem nós estamos unidos. É assim que nós desfrutamos da alegria que vem de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse um puritano, George Swinnock, ele vai dizer: os que servem a carne como seu Deus são infelizes, porque sua divindade é vil, fraca, enganadora e transitória. Da mesma forma, os que valorizam o mundo como Deus são infelizes porque sua divindade é vã, problemática, incerta e fugaz. Entretanto, os que se beneficiam do grande Deus são felizes, como diz o Salmo 144, verso 15, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então, irmãos, como Cristo, ele é aquele que recebeu alegria de Deus pelo Espírito, também nós obtemos alegria por meio dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos entender que essa é a única alegria digna de se ter. A única alegria digna de se ter, pois ela vem com uma fonte inesgotável, irmãos, e flui do coração. E flui para o coração daqueles que são filhos de Deus. A alegria que nós já desfrutamos aqui e a alegria que nós desfrutaremos ainda mais, com mais clareza, com mais plenitude, quando não existirá mais pecado algum em nós na glória. Alegria que só aumentará. De eternidade a eternidade, alegria que só aumentará quando nós estivermos com nosso Senhor. O Salmo 16, que nós lemos no início, mas agora lendo os versos 5º e 6º, nos diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. A alegria no coração do salmista aqui. Irmãos, quando nós carregamos nossas cruzes nesta vida, dificuldades várias, ou quando nós seguimos após os passos de Cristo, nós devemos nos lembrar de fato de Jesus. Nós devemos nos lembrar de sua alegria nesta vida e nós devemos tomar ela para nós, como se fosse nossa, pois nele e pelo seu Espírito, a alegria dele, de fato, é uma alegria que é nossa. E esse dom, irmãos, precioso, da alegria que nós temos em Cristo, vai comportar, vai carregar, vai levar o aroma da paciência e da persistência aos nossos corações, mas ainda permanece a alegria por causa da recompensa que nos aguarda. Ainda permanece em nós, no nosso peito, no nosso coração, como uma esperança real, a recompensa da alegria que nos aguarda. Nós vamos ler, finalizando, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, assim nos diz a palavra. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Amém, irmãos. O povo de Deus é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo bem-aventurado. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora orar.